Isso, parar a transcrição. Beleza. Então, vamos lá. Agora começou a gravação. De novo aí, boa tarde para todo mundo, para os registros, né? A gente recomeça os encontros mensais do Psitrap, Grupo de Pesquisa Psicologia, Trabalho e Processos Psicossociais. Esse é um grupo vinculado ao programa de pós-graduação em Psicologia da PUC Minas e aos cursos de graduação da PUC Minas, das suas diferentes unidades e campos. Tá? Hoje a gente tem uma programação bem definida, nós vamos contar aqui com a participação de duas pessoas que me são particularmente muito queridas, né? Dois amigos, colegas, que eu tenho extrema admiração e respeito pelo trabalho, além de gostar muito deles, convido vocês também a fazerem contato e incorporarem essas relações na vida de vocês. Então, a primeira pessoa a falar, primeiro tema, nós vamos falar sobre riscos psicossociais e as mudanças na norma regulamentadora número 1, que passa a contemplar a questão dos riscos psicossociais. Ampliando, evidentemente, nós estamos falando do campo da saúde do trabalhador, evidenmente que esse é o nosso universo, né, o nosso assunto de forma geral, e para isso nós optamos por duas pessoas que têm vivências diferentes em relação ao tema e que acho que podem ser, as falas podem ser complementares, e a gente espera que enriqueça muito a formação de todo mundo. Primeiro, Maíra, nossa colega do Psitrap já há algum tempo, doutoranda no PPG, né, ergonomista, eu não vou ficar citando o Lattes dela todo, não, porque nós só temos até segunda-feira, e o Lattes dela ia demorar mais do que isso. Maíra vai falar de sua experiência, de sua prática, de sua vivência, de suas impressões, de seus estudos em torno do assunto. Depois, nosso colega, meu grande amigo, Joel Amaral, psicólogo de formação, mestre em psicologia também pelo PPG, foi orientando pelo Zé Nilton, que deve estar chegando aí em algum momento, se já não chegou. E se for falar mal do Zé Nilton, você pensa bem, viu? Principalmente porque ele é muito querido, né? Tem aqui um fã-clube dele, está em grande parte, aqui não está todo, porque tem um fã-clube internacional, mas do nacional tem muita gente aqui, eu principalmente. E Joel também tem uma experiência significativa no campo, vai compartilhar com a gente. A nossa ideia, gente, é em torno de 20 a 30 minutos para cada um. Começa a Maíra, depois Joel, e depois uma meia hora aí para o debate, para as perguntas, beleza? Então, bom trabalho para a gente. Maíra, a palavra é sua. João, obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, eu recebi com muito entusiasmo o convite do João para falar de riscos psicossociais hoje, porque é um assunto que tem me provocado nas últimas semanas. Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? É um assunto que tem me provocado bastante nas últimas semanas e fiquei bem satisfeita da gente poder falar sobre isso hoje. Bom, então falando um pouquinho como é que está esse cenário, assim, foi criado um grupo de estudos em 2021 sobre com a demanda de discutir os riscos psicossociais para que o relatório desse grupo fosse inserido na alteração da norma regulamentadora número 17, que fala de ergonomia. Esse grupo iniciou os estudos em 2021 e foi até 2023. E no relatório final, eles falavam assim, que o foco principal, o ponto principal para a gente falar de riscos psicossociais é a organização do trabalho. E que deveria, né, eles sugeriram que houvesse uma normativa própria para isso. Acabou que esse texto não entrou na alteração da norma regulamentadora 17, porque a norma foi publicada em 2022 e os estudos foram até 2023, mas entrou na NR1, foi publicado no ano passado, em 2024, e a partir daí começou a se exigir a obrigatoriedade das empresas fazerem um reconhecimento, avaliação e análise dos riscos psicossociais e integrar isso
ao processo de gestão de saúde e segurança dentro das organizações. Bom, então esse é o cenário. Mas eu acho importante, antes de qualquer discussão, a gente levar em conta que isso deriva de uma questão muito maior, que é o adoecimento mental no trabalho. E que o levantamento de risco sempre vai ser um modelo bastante reduzido para a gente explicar adoecimento mental, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Dito isso, vocês devem ter percebido que nas últimas semanas começou uma movimentação muito grande para falar de risco psicossocial, tanto dos profissionais da área, quanto das organizações, das empresas. Se você entrar no Instagram por 5 minutos, você já vê um monte de gente vendendo curso, né? Apareceram especialistas para todo canto. E eu vejo muita movimentação e algumas, assim, uma movimentação meio sem rumo, como se a gente estivesse falando de algo, de uma novidade, de uma grande novidade. Mas eu quero reforçar, eu tenho conversado com outras pessoas sobre isso, de que não é uma novidade, né? Eu até estava falando com o João outro dia, que isso me lembra muito a música do Cazuza, que fala um museu de grandes novidades. É o que me parece, um museu de grandes novidades. Por quê? Quase meio século de que muitos teóricos e estudiosos já falavam sobre o assunto. É algo que está textualmente na nossa legislação, então, assim, de fato, não é um assunto novo. O Dejus já falava, lá em 1980, ele já falava de sofrimento mental e trabalho, de adoecimento mental e trabalho, na sua psicodinâmica do trabalho, e ele insistia no fato de que saúde mental está estreitamente relacionada com a organização do trabalho. Então, lá a gente está falando de 1980. O Dejus, ele falava que esse aspecto, né, a saúde mental relacionada ao trabalho, se dava principalmente por 3 fatores. O primeiro deles, que é o que, na verdade, eu acabo focalizando os meus estudos, o meu estudo de doutorado, é privilegiar a gestão em detrimento do trabalho. Então, ele falava assim, com a hegemonia dos sistemas de gestão, lá no final dos anos 80 para os anos 90, houve um foco muito maior no sistema de gestão em si, né, na criação de metas, das métricas, do que do trabalho em si. E houve uma desconsideração muito grande do saber fazer. Então, assim, o saber fazer, o conhecimento tácito, o modo operatório, ficou de lado. O que se dava importância a partir daí era muito mais as métricas do que o trabalho em si. Ele falava também que um outro ponto relevante para esse impacto é a generalização da avaliação individual de desempenho. Então, assim, começando pelo fato que a avaliação individual de desempenho é uma farsa. Primeiro, que você não avalia o trabalho. Segundo, que você não avalia o trabalho baseado no resultado, que não são coisas proporcionais, né? Segundo, que por ser um método de análise falsa, dá a sensação de injustiça. Então, obviamente, o trabalhador vai ter a sensação de injustiça, que ele não está sendo medido da forma que deveria. E ele fala ainda da qualidade total. Então, quando o Dejus falava que quando é implantada a qualidade total, a gente começa a perceber de fato a quantidade de paradoxos no processo de trabalho. Por quê? Ao mesmo tempo que eles difundem a ideia de autonomia, existe um controle muito rígido, né, da produção, um controle rígido, rigoroso, padronizado, evidenciado, e tudo isso vai gerando paradoxos que são incompatíveis com a saúde mental. Bom, além disso, o fato da qualidade total, por exemplo, ela causa um outro problema grave que a gente vê muito nas análises do trabalho, que é induzir o trabalhador a
atitudes antiéticas, atitudes distantes dos valores pessoais do próprio trabalhador, em busca de atender as conformidades. Então, para atender regra, para atender as prescrições, para estar dentro da conformidade das organizações, o trabalhador acaba fazendo aquilo que ele sequer acredita. Não é incomum a gente ver, e especialmente em grandes organizações bem conhecidas nossas aqui de Minas Gerais, é muito comum a gente ver essa perseguição à conformidade. E para o Desjus, ele acreditava que isso estava fortemente ligado a esse impacto na saúde mental. Então, eu estou falando tudo isso, estou fazendo essa introdução só para marcar que, de fato, é um assunto discutido, não é um assunto novo. Em 2015, a médica ergonomista Leda Leal, ela publicou um artigo que se chamava Sobre a Análise Ergonômica do Trabalho. Nesse artigo, ela faz um relato de experiência, da experiência que ela teve no doutorado, lá no laboratório de Artes e Ofícios de Paris, em que ela tinha o professor Alain Wisner como orientador. E ela aproveita e faz uma crítica da forma que a abordagem chegou ao Brasil, quer dizer, ela cita a forma que a abordagem chegou ao Brasil, a análise ergonômica do trabalho, mas ela faz uma crítica à forma que ela estava sendo feita até então. Então, ela fala que essa abordagem chegou na primeira revisão da norma regulamentadora número 17, em 1990, sugerida justamente por esses estudantes que vinham lá da França e que participaram da alteração da norma. E ela fala que os fundamentos, os princípios fundamentais de uma análise do trabalho, segundo o professor Alain Wisner, era, entre outros, o físico e o mental atuando de forma conjunta e harmonicamente. Então, não tem como a gente fazer uma análise do trabalho sem levar em consideração o físico, o cognitivo, o emocional. Está lá como princípio da análise ergonômica. Outra coisa que ela falava que eu acho extremamente importante e que prova que nada disso é novo é que a gente não pode deixar de levar em consideração os aspectos históricos. Então, ela fala introduzir a história na análise. E é um pecado que a gente comete até hoje, né? Nas situações de trabalho, num país como o Brasil, não levar em consideração marcadores sociais como raça, gênero, classe e por aí vai. Mas falar de riscos psicossociais sem levar em conta esses aspectos, aí é mais grave ainda. E, por último, a Leda falou assim, que um dos princípios fundamentais e talvez o mais importante deles, e o que mais causou confusão desde lá da década de 90, quando essa abordagem foi colocada textualmente na nossa norma, na nossa legislação, é a atividade como conceito central. Ainda hoje, tem muitos analistas do trabalho que ainda não conhecem o conceito de atividade. E como que a gente vai falar de riscos psicossociais sem conhecer o conceito de atividade? Né? Sem saber a diferença entre trabalho prescrito e trabalho real? Enfim, mas estava lá nos fundamentos da abordagem que foi incluída na nossa legislação nos anos 90. Além disso, o item 1 da NR17, o item 17.1.1, que também foi incluído na norma nessa época, ele fala assim, ó, essa norma visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, novamente, as características psicofisiológicas dos trabalhadores. Em que momento nós, analistas do trabalho, fomos enganados a tal ponto de tirar o psico fora e ficar só com o físico? Eu falo colocando essa culpa, recebendo essa culpa, porque dentro da ergonomia isso era muito comum. Nas últimas décadas isso foi muito comum, você ver trabalhos de ergonomia que só tem um levantamento das questões físicas. E aí o item continua assim, de modo a proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente. Aí, essa norma foi alterada novamente agora em 2022, como eu disse lá atrás.
E foi incluído nesse item mais uma palavra. Agora fala assim, ó, conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. Isso, para mim, é muito simbólico. É muito simbólico. Uma norma que já estaria atrelada ao levantamento dos riscos psicossociais, incluir o termo saúde, está querendo dizer para a gente assim, olha, eu estou falando de saúde aqui, mas eu estou falando de um conceito ampliado de saúde. Eu não estou falando de saúde como ausência de doença. O próprio Dejus já falava isso, e isso foi profundamente desenvolvido pelo Canglian, que falava com a gente que saúde não é ausência de doença, saúde é poder de agir, o que explica muita coisa para todos nós, né? Se é retirado o poder de agir, você abre a porta para o adoecimento. Bom, então, nós já sabemos que não é um fato novo. E qual que é o nosso panorama hoje? Se vocês forem entrar lá na Agência Brasil, no site do Ministério da Saúde, vocês vão ver que os indicadores, né, os índices de afastamento do trabalho relacionado à saúde mental são altíssimos. No último ano, foram 440 mil afastados por saúde mental. Eu não vou ficar falando o número, mas eu estou dando esse dado só para a gente chegar numa pergunta que, para mim, é essencial. Né? Nós temos aqui uma oportunidade de ampliar essa discussão, né? De entender o que está ao redor, que está em torno dessa questão do levantamento dos riscos psicossociais. E eu acho que a pergunta que a gente tem que é importantíssima a gente chegar é: como que a gente chegou até aqui? Como é que isso aconteceu? Né? O que aconteceu para a gente chegar nos números que a gente chegou? Né? De 2024 para 2023, foi um aumento de afastamento relacionado à doença mental de 67%. Ao longo da última década, quase mais do que dobrou os números. Então, como que a gente chegou até aqui? Então, assim, eu acredito e falo com convicção que nós chegamos aqui pela falência moral do capitalismo neoliberal. De verdade, nós chegamos aqui pela falência moral do capitalismo neoliberal. O que aconteceu é que o sistema, com o passar dos anos, ele se apropriou, ele capturou a saúde mental e criou uma ideia, uma idealização de uma produção de vencedores, né? Que é o que acontece hoje em dia. A realidade é essa, mas o que ele cria, na verdade, é uma subjetividade fluida, contábil, muito influenciada de forma coercitiva a assumir a culpa pelo próprio adoecimento, quando, na verdade, o adoecimento é causado pelo próprio sistema. A lógica é assim, é como se o sistema estivesse falando para nós: olha, você não é só responsável pela sua trajetória social, você é responsável também pelo seu sucesso, pelo seu fracasso e pelo seu adoecimento. Se você fracassar, é porque você não investiu o suficiente. Se você adoecer, é porque você não foi um bom gestor de si. Você não se autogovernou o suficiente. Né? Então, foram criados sujeitos empresários de si, gestores de si, o tempo todo, são gestores de si. É um sistema que adoece e culpa o adoecido. Tem um filósofo que eu estava lendo outro dia, Érico Andrade, ele fala que o sistema é uma máquina de fracassados, é uma máquina de criar fracassados, de estimular a culpa e de sair pela tangente. E o pior, vira uma venda casada, porque você trabalha para mim, você produz, o trabalho vai te adoecer, eu vou criar a ilusão da culpa, e aí eu vou criar um mercado da idealização da saúde e vou te vender um produto para você ficar saudável. Então, eu vou te vender programas de bem-estar, né, de qualidade de vida e por aí vai. Então, vira uma venda casada. E aí a gente já percebe o que a sociedade projeta e persegue como saúde e como doença. O pior é que, de uma forma geral, o que a gente tem feito é
tratar, e nem muitas vezes de forma eficaz, mas tratar a consequência disso e não considerar de fato a origem. E esse é o perigo. Eu tinha comentado essa semana na aula com o professor João, que eu trabalho em uma empresa e que a empresa já há alguns anos tem um programa de saúde mental muito robusto, muito legal. Mas é um programa de saúde mental para tratativas. Eles não sabem a origem dos problemas, não foi avaliada a origem dos problemas, nunca sequer se perguntaram qual era a origem dos problemas. E a gente tem, então, uma oportunidade de ter uma visão mais ampliada sobre isso. Nesse sentido, eu enxergo que essa é uma grande oportunidade da gente fazer isso bem feito. Lá nessa aula que eu estava com o João, teve uma aluna que perguntou sobre, a Ana Luísa está aí, a Ana Luísa também vai lembrar. Teve uma aluna que perguntou sobre a relação do setor de recursos humanos com esse levantamento de riscos. E aí o professor João muito prontamente explicou para ela o histórico do setor de recursos humanos da empresa. E isso me fez lembrar um sociólogo argentino, Osvaldo Javier Lopes Ruiz, da Universidade de Cuyo, na Argentina, em que ele fala que para a gente entender esse panorama da saúde mental, a gente precisa voltar no conceito de capital humano, que é um conceito que se aproxima, né? Ele fala o seguinte: o capital humano foi um conceito criado pela Universidade de Economia de Chicago nos anos 60 e que inicialmente ele não foi bem aceito, né? Pelas características da época, ele não foi bem aceito, mas que aos poucos ele foi virando um valor social, em especial no final dos anos 80 para os anos 90, com a hegemonia dos sistemas de gestão associada à ascensão do neoliberalismo. Então, o capital humano foi aceito nesse momento como um valor social. Isso, por si só, já teria uma tendência grande de dar errado. Mas quando isso acontece em uma sociedade como a nossa, cuja trama colonial deixou marcas tão profundas, a chance de ter resultados desastrosos é enorme. E talvez seja o que a gente tem visto nos últimos tempos. Então, ele fala assim, que capital humano, a gente sabe do que se trata, a gente não só sabe como a gente vivencia, porque nós também somos frutos de um investimento prévio. Então, assim, falando no termo bem simples lá da gestão mesmo, é como se fosse o valor produzido, né? Que é o que eles usam lá em economia, em gestão. Mas para a gente, importa saber, quando a gente fala de capital humano, a gente está falando não só de capacidade produzida, não só de valor produzido. A gente está falando também de capacidades inatas, de capacidades produzidas, incapacidades produzidas, capacidades inatas e incapacidades inatas. E aí o seguinte, o sistema, de uma forma geral, ele investe nas capacidades adquiridas, né? Então, não à toa a gente vê treinamento, capacitação, programa de qualidade de vida, os programas de reabilitação dentro da empresa, os programas de saúde, tudo isso para produzir produtores, para produzir indivíduos que podem operar no tempo adequado e ideal para as organizações. Beleza. As capacidades inatas, as organizações, o sistema como um todo, não tem muito interesse. Por quê? Como disse o Dejus lá, há um grande desinteresse do saber fazer. Então, eu não tenho interesse nas capacidades inatas porque eu não posso medir, né? Eu não posso controlar. Então, que fique contido e, se for usado, eu faço vista grossa para aquilo. As incapacidades inatas, elas podem ser controladas também, de um jeito um pouco mais difícil de se controlar, mas elas podem ser controladas também. Por exemplo, se um trabalhador, um indivíduo tem uma depressão por um déficit neuroquímico, por exemplo, ele pode usar lá um psicofármaco que tem muito sucesso e continuar sendo um indivíduo produtivo, né? Ele vai continuar sendo um indivíduo produtivo. Agora, se essa incapacidade é adquirida,
ela não só pode ser controlada, como ela vai ser criada pelo sistema. Ela pode ser criada pelo próprio sistema, que é o que a gente vê acontecer agora. E, a grosso modo, a gente fica imaginando que as incapacidades inatas e produzidas, elas são um prejuízo para o capitalismo neoliberal. Então, na verdade, ela vem como uma oposição, assim, a grosso modo, a gente vai entender que é um obstáculo lógico para o capitalismo neoliberal. Parece ser. Só que o neoliberalismo tem uma faceta muito rasteira e sombria, que é utilizar aquilo que vem para controlar as consequências dele, os efeitos dele, em benefício próprio. Ele tem feito isso ao longo do tempo. O professor Gessé de Oliveira fala muito bem disso nos livros dele, em que ele fala como que o neoliberalismo utiliza de ações de desenvolvimento, por exemplo, contra o racismo, usa a representatividade para causar uma falsa impressão de igualdade, enquanto a gente permanece em uma sociedade estruturalmente racista. Ele fala que a gente que utiliza, que dá espaço para grupos sociais e que, ao mesmo tempo, vai criando divergência entre esses grupos para evitar que eles se aglutinem por uma questão maior. Então, o neoliberalismo sempre utiliza do desenvolvimento da sociedade em benefício próprio. Nesse caso, não é diferente. Por exemplo, os diagnósticos de saúde mental podem sim ser usados pelo sistema neoliberal como de forma funcional. Ele pode ser conveniente. Por quê? Vai atuar mais ou menos como quando a segurança do trabalho tem, né? Na verdade, não tinha, não, está pouco usado, mas tem o ato inseguro, quando tem um acidente e você responsabiliza o trabalhador pelo acidente. Então, o diagnóstico ele pode servir mais ou menos como a noção do ato inseguro, porque à medida que você diagnostica, você individualiza. Né? Então, sou eu que tenho uma disfunção. O problema está em mim. O problema sou eu. O problema não é o sistema que causou. O problema está em mim. Então, ele reverte a responsabilidade. Ele transfere a responsabilidade. É claro que aqui eu não estou fazendo críticas a diagnósticos super importantes e relevantes em situações graves. Eu estou querendo dizer que o sistema neoliberal ele é capaz não só de adoecer, como de usar o adoecimento em seu favor. Ele utiliza dele para o seu próprio bem. E aí, muitas partes da nossa legislação hoje, tanto a NR17 como a NR20, a NR37, e várias NRs já citam a gestão como um fator de ligação entre o trabalho e o adoecimento mental. E o que a gestão tem a ver com isso? Qual que é o papel da gestão? O papel da gestão é muito grande, como geradora de paradoxos, assim como o sistema neoliberal faz. Então, o capitalismo neoliberal está o tempo todo criando lógicas opostas, como eu já disse antes. E as organizações, através do sistema de gestão, usa a mesma prática, ela reproduz os paradoxos. E, de alguma forma, ela atua como microcolônias, traçando ali, replicando de forma... Ó, ao Google aqui repetindo o que eu estou falando. Replicando de forma focal, de forma local, a colonialidade do ser, do saber e do poder, assim como é feito no sistema. E isso, em sociedades como a nossa, é ainda mais representativo. No livro do Gaulejac, Gestão como Doença Social, ele tem um trecho muito, muito legal, que eu peguei só uma partezinha para a gente falar, que ele fala assim, ó, os paradoxos propostos pela gestão hipermoderna podem ser considerados por si fatores de adoecimento físico e psíquico, à medida que a pressão exercida pelas exigências empresariais é perturbadora
e estimula a construção de uma subjetividade fluida. A adesão total aos princípios e regras da empresa é apenas de fachada. Em grande parte dos casos, os indivíduos se fragmentam internamente e mergulham numa hiperatividade para não pensarem na dinâmica de uma situação da qual não conseguem sair. E ele discorre sobre isso, e no finalzinho ele fala assim, ó, bom, a gestão, ela mobiliza as subjetividades para a realização de um ideal de um indivíduo adequado às exigências da nova ordem econômica, um indivíduo polivalente, um indivíduo autônomo, que assuma as responsabilidades e arque com as consequências, flexível o suficiente para contornar a instabilidade atual do sistema econômico e superar-se em frequentes situações de adversidade. Em outros termos, estamos falando de um super-humano que faça sempre o melhor, mais rápido, e se der errado, assuma a culpa. Diante disso, fica muito claro da gente entender como que o fracasso desse sistema leva ao adoecimento das pessoas, como a representação, a replicação desse modo de vida, desse modo de produção dentro das organizações adoece os trabalhadores. Diante desse sofrimento, diante dessa situação, de frente com os riscos psicossociais, com os fatores de riscos psicossociais, o trabalhador se vê numa condição em que ele não tem espaço para contornar, ele não tem espaço para reverter através da mobilização subjetiva. Então, o que acontece? Está terminando? Tá terminando também. Ele não tem espaço para reverter, então acontece o que a gente chama em ergonomia de regulação, ou lá na ergologia de dramáticas do uso de si. Ele cria formas de sobreviver àquela realidade dolorosa, né? Já que ele não tem espaço, ele não tem margem de manobra. E diante dessa falta de espaço, ele aguenta, tolera, supera, deixa para depois, e a chance de adoecer é muito grande. Bom, sobre o levantamento dos riscos psicossociais, eu acho que tem 4 pontos importantes para a gente levar em consideração, que o primeiro deles é que é um desafio grande incluir aspectos tão subjetivos dentro da gestão de saúde e segurança, que sempre foi quantitativa e higienista. Então, esse é um desafio que a gente tem. O segundo é a importância de ampliar o conceito de saúde, porque a gente está falando de fatores psicossociais, é impossível entender saúde só como a ausência de doença. O terceiro ponto é, de fato, e enfim, finalmente, valorizar e participar o trabalhador das avaliações. E, por último, entender que essas medidas, os mecanismos de controle, né, os métodos de avaliação, eles são limitados e podem, sim, ser usados pelo sistema capitalista como ferramenta funcional. Ok, a gente precisa entender isso e atuar ainda assim. E aí, só para a gente já chegar no final, eu quero dizer que essa é sim um avanço, esse é sim uma evolução, a obrigatoriedade do reconhecimento dos riscos é sim um avanço, mas eu acho que chega um momento que a gente tem que reconhecer que uma porta foi aberta, mesmo que ela não tenha sido aberta com a mesma intenção que a nossa, a gente tem que entender os movimentos da sociedade, que ainda que a força contrária seja grande, a resistência, a sociedade vai estar sempre se movimentando. Como o Deju já dizia, essa situação ela foi criada, montada, estabelecida para ser assim, e a boa notícia é que se ela foi criada para ser assim, ela pode ser recriada, remontada, remodelada, a gente pode alterar de fato. E eu acredito que a forma da gente fazer isso é, de fato, desenvolver um trabalho de análise transformador, né? Desenvolver nas situações de trabalho real, um trabalho que possa, de fato, dar espaço para as capacidades dos trabalhadores, todas as capacidades. E, para finalizar, me lembra um discurso que o Mano Brown fez uma vez, em que ele
falava da necessidade da esquerda progressista brasileira voltar às bases, movimentar as bases. Não tem uma relação direta, mas me veio à cabeça de que, apesar de que isso pode parecer um meio para algo muito maior que está acima das nossas forças, eu entendo que se a gente transformar e mobilizar o que está em torno, né, se a gente conseguir transformar as situações de trabalho com a qual a gente se encontra, a gente vai conseguir sim fazer com que isso reverbere, né, com que esses conceitos reverberem, com que eles se reproduzam, né? Se a gente conseguir de fato chegar na atividade, no trabalho real, a gente consegue que esses conceitos reverberem e se espalhem por aí. É isso. Fico esperando a hora que eu possa abrir o microfone aqui, autorização para não ficar dando eco. Obrigado, Maíra. Show de bola. Vendo o pessoal anotando aí, tá cheio de perguntas. Vamos passar direto? Joel? Vambora! Rapaz, ô João, que missão difícil, hein? Falar depois da Maíra aí, puxa vida, né? Eu acho que falou muito bem, né, Maíra? Trouxe, poxa, uma contextualização histórica aí que muito legal. Bom, eu, o João trouxe esse desafio, né? Falei, poxa, cara, o que eu vou trazer de NR1, né? Então, primeiro, antes de tudo, não sou especialista, gente, não sou, né, uma pessoa extremamente entendedora do assunto, nada disso, assim. O que eu quero é trazer um pouquinho das minhas vivências, né, contribuições, e de um pouco do que eu venho vendo sobre discussão de risco psicossocial que tá recente agora, né? Mas já é feita há muito tempo, né? E um pouco do que eu tenho tido de inputs, principalmente da prática, né? Antes de eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha só para me organizar, tá, pessoal? Mas antes eu queria falar só que o Bom Despacho está dominando o mundo aí, que eu tô vendo a Nayara aí, Cecília tá aí também, daqui a pouco a gente vai dominar o mundo, então não podia deixar de falar aí, tá? E muito bom ver todo mundo aí, né? Um prazer estar com vocês, professor Zé Nilton, viu que entrou aí também, né? Sempre muito bom estar com vocês. Eu estou compartilhando a tela aí, se vocês estiverem vendo, se alguém puder me dar um alô, por favor. Perfeito. Estão vendo, né? Pessoal, então né, sou Joel Amaral, o João já comentou, então eu sou psicólogo, né? Fiz o mestrado pela PUC, professor Zé, né? E venho de uma experiência muito prática, né? Quase 15 anos trabalhando em empresas, né? Por último, agora uma empresa de mineração, em que é, de forma geral, trabalhando com a implantação de programas de prevenção, né, de saúde, segurança, né, de incidentes. Nos últimos 6 anos, num papel bem diferente, que é de gestor de pessoas, né? Então, fazendo gestão, né, de unidades operacionais, e aí, no caso de engenheiros, técnicos de segurança, né? E colocando em prática um pouquinho da vida real lá, né? De quando você está dentro da organização, né? Aí também, obviamente, como funcionário, como gestor e como tudo isso acontece, né? A NR1, né? A Maíra já falou bem, né? Assim, a rede social agora a gente fica até em dúvida, né? Porque a impressão que dá é que tá falando só disso, né? Não sei se é o sistema lá que está direcionando tudo para a gente, né? Mas a impressão é que o assunto é só esse, né? Mas o fato é que 26 de maio é a data para as empresas já começarem a fazer, né, a sua avaliação e gerenciamento desses riscos, né? E o que são os riscos psicossociais, né? Principalmente que eu tenho entendido e trabalhado muito.
Primeiro, uma base lá da OIT, né, que é as interações entre o conteúdo de trabalho, a organização e a gestão do trabalho, né? Então, a Maíra já falou muito bem. Para mim, os riscos psicossociais estão muito conectados com isso, né? E aquelas competências e necessidades que são exigidas, né, que podem afetar a saúde e o desempenho do trabalhador. Eu também gosto muito, e para mim é uma referência quando falo de risco psicossocial, dos trabalhos desenvolvidos na Espanha, né? Principalmente no Instituto Nacional de Seguridade e Saúde. É um modelo de prevenção que eu acho muito mais próximo das empresas, né? E que já trabalha com risco psicossocial há um bom tempo. E traz que o risco psicossocial, né, aquela condição, situação de trabalho que está relacionada com a organização, com a execução da tarefa, com o conteúdo do trabalho. Então, aqui já tem uma visão mais ampla, né, que conversa muito com a psicologia do trabalho de um viés muito mais crítico, né, e que pode afetar o bem-estar ou a saúde desse trabalhador, né. Então, a Maíra trouxe aí, né, por coincidência, eu também trouxe aqui um pouquinho do que o G1 publicou, bem recente agora, né, saiu nos últimos dias. O Ministério da Previdência Social divulgou a quantidade de afastamentos, né, por saúde mental, né, e é assustador, né, pessoal, quando a gente vê, né, praticamente de 2020, ali da pandemia, né, praticamente quadruplicando, né, para 2024. Então, o cenário ele não é bonito, né? E para quem tá trabalhando nas empresas, né, e tem experiência nas empresas, a gente vê que é fato, né? Tem acontecido muito, né? Assim, infelizmente, muitos colegas têm se afastado, pessoas que a gente conhece, né, têm enfrentado problemas de saúde mental, né? E obviamente, tem alguns públicos mais específicos que estão sendo impactados, né? As mulheres têm tido um impacto maior, né? E não vou nem entrar aqui em questões financeiras, né? Que a gente sabe muito bem que isso traz um rombo grande para a nossa previdência, né? E a discussão está em alta e tem sido bom de acompanhar, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, né? Opa, pera aí, só um segundo. O Cindy Lojas lá de São Paulo, né, entrou essa última semana pedindo a prorrogação do início da obrigatoriedade da gestão dos riscos psicossociais, né? E não é à toa, né? Assim, é porque eu, pelo menos, tenho percebido uma dúvida danada em um monte de gente de como que isso vai ser feito. Inclusive, eu também tenho muita dúvida, né? E o que eu trouxe aqui é muito mais dúvidas para a gente pensar juntos e assim como a Maíra falou bem, a gente aproveitar esse momento, essa oportunidade para construir, né, e ajudar, no fim das contas, que a gente não tenha tanta gente ficando doente no trabalho, né? E o que me chamou a atenção foi que ontem, né, aí teve uma resposta dos trabalhadores, né? Então, os trabalhadores, em sequência, se manifestaram dizendo: não, gente, a gente quer isso, né? E para mim é um sinal claro de que, assim, para quem é trabalhador, o adoecimento está presente e a gente precisa realmente ter medidas diferentes nas organizações para que isso não aconteça ou diminua, né? E aí, para a gente falar de risco psicossocial, assim, eu gosto de discutir um pouquinho sobre o que é risco, né? Para mim, na minha experiência, fazendo gestão de equipes e de riscos, não só psicossociais, né, mas de riscos diversos, o risco, pelo Slovic, e no fim das contas, ele é é algo que nós criamos como ser humano, né? A gente que cria isso, ó, isso é um risco, né? E isso passa pela nossa cultura, pelo que a gente entende que é risco, né? Então, o conceito de risco, ele surgiu para a gente trabalhar com perigos e com incertezas que a gente tem na vida, né? É, Normalmente as empresas trabalham com o conceito de risco e perigo de forma diferente, né? Perigo é aquela condição e aí trazendo para uma concepção muito mais prática e empírica de risco, né? Assim, é
um buraco numa planta, algo que pode ali machucar o trabalhador, né? Esses riscos são muito mais fáceis da gente ver e trabalhar, né? Eles estão visíveis, né? E as empresas entendem, conseguem enxergar isso de forma muito mais prática, né? Agora, os riscos psicossociais, ele não é visível, né? É difícil para a gente demonstrar, assim, ó, este daqui é o risco psicossocial, tá vendo? Né? Principalmente empresas que têm uma mentalidade muito cartesiana, né? Como que a gente, como que a gente transforma essa condição perigosa para que aquela pessoa enxergue isso como risco, né? E principalmente que a gente consiga conectar que aquilo está se materializando em doença, né? Então, é, de forma geral, né, o Borras, ele vai trazer três grandes categorias de riscos psicossociais, né, relacionado ao conteúdo da tarefa, à organização do trabalho e às relações sociais dos trabalhadores, né? Então, aqui está um pouco da base, né, do de onde, para onde a gente vai olhar para esse risco psicossocial. E uma das primeiras perguntas que sempre me vem e nesse momento tem me provocado muito é como que vai ser esse estabelecimento de relação causal entre risco e lesão, né? É, Obviamente, o adoecimento ele é claro para a gente, mas como que a gente vai materializar aquela condição de risco psicossocial e aquilo se transformando na lesão, né? E como que a gente vai determinar a probabilidade e frequência para materializar esse risco psicossocial? Eu posso estar sendo redundante aqui, pessoal, mas até peço desculpas, mas na prática, assim, as empresas fazem lá o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, e incluem lá a probabilidade e a frequência daquele risco se materializar, né? E quando a gente fala do risco psicossocial, como que a gente vai conseguir construir essa probabilidade e essa frequência, né? Eu acho que são perguntas que têm me vindo e para a gente pensar sobre o risco psicossocial, né? E as empresas utilizam muito um modelo de causalidade, né? De que o evento, a lesão, o adoecimento, ele vem de uma série de barreiras que não funcionam, né? Hoje é comum você ver o modelo do Reason, né, como base para prevenção, e principalmente como base para construir os PGRs, né? E o ponto de reflexão que eu tenho ficado é como a gente demonstra para um mercado e para um bando de gente tão cartesiana quais são essas barreiras de proteção contra os riscos psicossociais, né? O que que você precisa de ter ali para evitar que aquilo se torne adoecimento? E assim, e a raiz do problema, assim, que eu tenho ficado pensando, né? O, o- as estruturas, as diferentes estruturas de governança, de empresas, de negócios, de segmentos, elas tornam isso ainda muito mais difícil, né? É, o Bohane fala, né, de macrofatores, né, que a gente precisa analisar para definir esses riscos psicossociais. Então, tamanho e dimensão da empresa, né? Você pegar uma empresa enorme e tentar entender aquele risco psicossocial é diferente de uma empresa pequena, né? Que você imagina com 10, 15 funcionários, né? Como que você vai conseguir identificar esses riscos, manter as pessoas, né? Fazer isso de forma que mantenha grau de confiabilidade, de não exposição das pessoas que estão ali, né? Então, fatores como a imagem social da empresa, a localização, as necessidades de deslocamento entre a empresa, as condições de local de trabalho, o tipo de atividade da empresa, né? Então, o produto que ela faz, os conflitos pessoais, conflitos sociais, a imagem desse produto perante a sociedade, tudo isso é elemento para se pensar no risco psicossocial. E, por um outro lado, fatores que são micro, né, no sentido de que estão olhando mais para as pessoas, como carga de trabalho, a autonomia e tomada de decisão, a automatização e novas tecnologias, né? A gente vem vendo uma entrada da IA nas empresas, assim, como que a IA entra e como que se conecta com os riscos psicossociais, principalmente
com o receio de perda do emprego, né? Clareza de papel e responsabilidade, né? Relacionamentos de forma geral. Então, tudo muito conectado com o que a Maíra estava trazendo, que a gente já vê na psicologia do trabalho e já discute há muitos anos na psicologia do trabalho sobre quais são os fatores de adoecimento, né? E o que traz adoecimento para as pessoas, né? E aí, assim, né, o Borras tem trago e que eu tenho usado assim como referência, né? Para mim, a avaliação psicossocial, né? Ela é uma avaliação das condições psicossociais do trabalho que podem causar o adoecimento. Ela não é uma avaliação do estado de saúde, e pode parecer muito simplista isso, gente, mas no momento que a gente está, a gente precisa deixar muito claro para as pessoas e não é um instrumento da empresa contra os trabalhadores e nem dos trabalhadores contra a empresa. Pelo menos não deveria ser, né? Obviamente, a Maíra trouxe bem, né, sobre o capitalismo e como o capitalismo pode usar de alguns instrumentos para outros fins, né? E exemplos e sinais de que a empresa precisa de uma avaliação, né? O índice de absenteísmo elevado, diminuição da produtividade, trabalhos em turnos ou noturnos. Então, a gente sabe que configuração de trabalho em turno, né, e trabalhos noturnos trazem outros fatores de possíveis adoecimentos. Problemas disciplinares, mudanças constantes dos postos de trabalho, conflitos internos. Bom, e pelo menos o que o guia do governo espanhol tem orientado, né? E eu particularmente achei muito didático para ajudar, assim, qual o caminho dessa investigação dos riscos psicossociais é atuar na identificação desses fatores, definir a metodologia e a técnica de investigação. Eu vou falar um pouquinho aqui da técnica também, né, que também é outro ponto que não está muito claro, né, que eu acho que é uma oportunidade grande da gente trabalhar. Então, investigação em campo, análise dos resultados, estabelecimento de um plano de ação e acompanhamento das medidas de controle, né? Na prática, é você transformar isso na avaliação que vai lá no PGR e conseguir se transformar num plano de ação que é acompanhado e monitorado pela empresa, né? E a gente tem as metodologias quantitativas e qualitativas, né? Quantitativas, a gente já tem alguns instrumentos validados, né? Mas eu acho que ainda tem muitas oportunidades no país, né? E qualitativas são as entrevistas, grupos focais e observação das atividades que podem nos ajudar a ter elementos e que conversa bastante com as clínicas do trabalho, né, e tudo que a gente conhece do trabalho para entender o trabalho real, né? Então, no Brasil, pelo menos uma pesquisa inicial que eu fiz, né, a gente já tem pelo menos 3 instrumentos que estão validados, né, um da Dinamarca, um vindo do Reino Unido e um local, digamos assim, né? E tem 3 instrumentos que têm sido muito utilizados pelo governo espanhol, né, para avaliar as empresas, né, de forma geral. Então, com certeza é um caminho que vai ser difícil fugir, né? Maíra trouxe bem, né? Como que a gente vai transitar com esse aspecto quantitativo, né? Que precisa na prática, que é difícil desconectar para as empresas, né? Do aspecto qualitativo, né? E a gente conectar essas duas coisas nas discussões dos riscos psicossociais. E aí, assim, para ir fechando, eu não tenho respostas, né? Eu tenho perguntas que eu fiquei pensativo e queria muito deixar, assim, porque eu acho que como se diz, né? Conversando que a gente se entende e a gente melhora, né? Então, como trazer os conceitos e práticas da psicologia do trabalho para esse contexto de discussão, né? E principalmente na proposição de metodologia de avaliação e intervenção do risco psicossocial, né? É, então, a gente trazer todo esse conhecimento, essa base teórica, né? Essa base de pesquisa e intervenção para a prática empresarial, né?
como que será feita a avaliação de frequência e probabilidade, um pouco que eu falei lá atrás, né? Quais são as barreiras de proteção do risco psicossocial, né? Então, numa necessidade tão grande de entender o que que você pode fazer para que aquele risco, né, não se materialize na doença, é, como que a gente trabalha a subjetividade na avaliação dos riscos psicossociais, e não tem jeito, isso vai acontecer, né, pessoal? Assim, então, a gente tem formações diferentes, profissionais diferentes, né? E como que a gente tenta conectar isso para ter uma visão menos subjetiva, né? Qual que é o papel do psicólogo do trabalho nesse mapeamento, na quantificação e intervenção desses riscos? Eu acho que tem uma discussão muito importante para todos nós que somos psicólogos, né? A gente tem sido muito demandado para discutir isso, né? Como que ficam as pequenas e médias empresas, né, para discutir esses riscos? Como trabalhar com empresas de diferentes segmentos? Então, a gente falar de empresa de mineração, indústria siderúrgica, né? A gente falar do trabalhador rural, né? A gente tem segmentos muito diferentes que a gente precisa pensar. E eu acho que um ponto importante, né, da prática é que existem muitos desafios que ainda não foram superados na implementação das NRs de muitas delas, né? As empresas ainda não conseguem colocar em prática, tanto é que por isso que a gente continua tendo muitos incidentes, né? Como que a gente vai tratar essa nova exigência, né? Então, isso foi um pouco das minhas reflexões, um pouquinho de tudo que eu tenho visto aí sobre o risco psicossocial, tá, pessoal? Queria agradecer aí a oportunidade e espero ter contribuído. Então, vai lá. Obrigado, Joel. O pessoal já está me perguntando aqui, então nós podemos entender que a perspectiva a fala da Maíra caminhou mais para uma dimensão mais crítica e teórica, e a do Joel uma dimensão mais prática, aplicada. Eu quero ouvir vocês aí, eu não estou aqui para explicar, não estou aqui para responder, eu quero ver o circo pegar fogo. Agradecer os dois, está aberto aí o espaço das perguntas. Eu quero, enquanto o pessoal organiza as perguntas, as provocações, as ponderações em geral, eu quero já ir perguntando para vocês uma opinião. Nesse afã de tentar buscar levantar alguns elementos, né? Eu assisti uma live que foi transmitida há 5 meses pelo Ministério do Trabalho, pelo canal da ENIT, Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, é um setor do Ministério do Trabalho. Eu vou colocar o link, vou dar onde Rafael Costa, e vou colocar o link aqui no chat, o pessoal já tem, né? Sobre as alterações da NRU, o mesmo tema nosso, tá? E é uma live grande, ela tem um início, inclusive, muito informativo, técnico, mas que ele exige mais de quem estiver assistindo, um pouco mais de paciência. E depois tem uma fala de uma especialista, a doutora Ana Carolina Falker, se eu não me engano, Ana Carolina Pelker, falando dos trabalhos que ela tem feito como especialista nesse campo, inclusive com muita convergência aí com o Joel, citando o material lá da Dinamarca, né? E da Inglaterra, ela também cita esses instrumentos, né? Que é uma demanda. Mas o que me chamou mais atenção nessa live foi as perguntas, o chat, né? Disparou, tinha muita gente. Curtidas, teve 1,5 mil curtidas a live, e dentro no chat, uma pergunta recorrente era dos técnicos e engenheiros de segurança, principalmente do pessoal ligado ao campo da saúde ocupacional,
tentando saber como que eles iam fazer para avaliar risco psicossocial, porque eles não fazem nem ideia do que é risco psicossocial, muito menos, como diz o Joel, como é que você coloca barreiras nesse risco. Então, eu fiquei muito mobilizado por isso e pensando, quando falo em risco psicossocial, sei que tem os diferentes conceitos, mas, em princípio, você imagina uma possibilidade, um vir a ser, o risco de uma coisa que vai acontecer e que vai produzir um agravo à saúde, né? Então, você teria um risco biológico, que pode produzir um adoecimento, você tem um risco químico, que pode produzir, você tem um risco econômico, todo trabalho tem risco. Já existiam os riscos psicossociais, e agora a obrigatoriedade de identificar os riscos e colocar barreiras. O que vocês acham? Como é que os técnicos, engenheiros de segurança vão fazer para lidar com a identificação de riscos psicossociais, que o conceito lá da Espanha, da OIT, é um conceito interessante, mas a Nayara tem alguma coisa para falar disso aí também, fala disso lá na dissertação de mestrado dela, da interação entre as relações de trabalho, entre a organização. O que vocês acham disso? Que você fala para os profissionais dos serviços de segurança no trabalho, engenharia e segurança, saúde e segurança, os SESMITs em suas diferentes formulações, desenhos, estruturas? Como é que faz? O que vocês falam para eles? Como é que identifica risco psicossocial? Vamos pela ordem, Mai? Bom, então, existe uma diferença grande entre a teoria e a prática. E a gente tem que ficar atento a isso para não teorizar demais, não ficar muito acadêmico e acabar acontecendo o que aconteceu na segurança do trabalho no início, nas últimas décadas, que se infiltrar muito, se relacionar muito com o sistema de gestão, se tornar muito quantitativo e perder essa proximidade com as questões relacionadas aos trabalhadores em si. Mas tem que arranjar uma forma de fazer. E como o Joel disse, isso se diferencia de uma empresa para outra. Então, numa empresa menor, dá para a gente fazer os grupos focais, dá para a gente fazer as abordagens de análise da atividade e conseguir aproximar dessas questões que, como eu disse, pelo menos para a ergonomia, não são lá grandes novidades. Mas e nas grandes organizações, em que eu não vou conseguir uma amostragem, eu não vou conseguir chegar perto de tantos trabalhadores assim, ou pelo menos a gente levaria muito tempo para isso acontecer, né? Aí, a recomendação, eu ouvi também muitas conversas a respeito, e eu estava vendo um auditor que participou dessa mudança da NR1, e ele, vamos esquecer o nome dele agora, mas ele falava que não existe uma recomendação direta, claro. Em alguns casos, né, em que é impossível criar essa aproximação com os grupos focais, podem sim ser feitas as avaliações de uma forma mais quantitativa. Por exemplo, tem um professor da Universidade de Brasília que ele já estuda isso há algum tempo e tem um protocolo de avaliação de riscos no trabalho, que é o PROART, em que ele direciona para os riscos psicossociais. Então, ele faz um questionário validado, é um questionário que tem alguma representação psicométrica, mas, no meu entendimento, tudo isso vale, assim como a gente está praticando a análise ergonômica preliminar. É como o próprio professor Emílio Facas, que é da Universidade de Brasília, fala que isso é um mapa do calor, é o mapa do momento, né? Isso serve como indicativo para a gente entender aonde que a gente vai aprofundar. E existem dezenas de outras abordagens e ferramentas específicas para cada questão. Então, por exemplo, o Joel estava falando de trabalho noturno. Existe uma abordagem específica para trabalho noturno. Então, a avaliação ela não termina aí.
né? Eu vou lá, vou fazer avaliação, vou determinar o risco, vou colocar no PGR, mas ela não termina aí. E ela não tem que terminar aí, porque esses programas de saúde e segurança são de continuidade, né? Assim como o PGR, o levantamento de risco no PGR não tem que terminar aí, assim como a análise ergonômica não tem que terminar aí, ela acompanha os ciclos da empresa. Então, no próximo ano, a gente vai fazer novamente, e por aí vai. Mas se houve um levantamento de risco psicossocial através de qualquer ferramenta que seja, ela é um mapa do calor e a gente precisa aprofundar naquilo que foi encontrado. Então, se a questão é o trabalho noturno, nós vamos aprofundar os estudos sobre trabalho noturno. Eu entendo dessa forma. Qual ferramenta vai ser a melhor? O próprio Mauro Müller, que é o auditor, o próprio Mauro Müller fala que não existe uma recomendação direta, mas recomenda-se ferramentas validadas e dentro do contexto daquela organização. Então, se for possível um trabalho mais próximo, que seja feito um trabalho mais próximo. Se isso não for possível, que seja feito dentro do contexto, mas lembrando que é um programa de continuidade. Acho que eu não sei se eu te respondi, João. Enfim. Rapaz, teve alguém que traduziu ali, hein, João? Com essa pergunta do João, o sujeito pede conta, hein? É, rapaz, a pergunta é boa, né? Assim, eu, eu acho que assim, os profissionais de segurança, engenheiros, técnicos, eles estão desesperados, gente, porque na prática eles não sabem o que fazer, né? E por algum lado, a gente ainda tem também muita confusão no mercado, né? Ninguém está definindo com clareza como fazer esse mapeamento e gestão de risco psicossocial, né? Então, isso, eu acho que o movimento agora vai ser começar a surgir tudo quanto é tipo de coisa, né? E o problema disso é que começa a surgir coisas que eu acho que não, às vezes não tem muito fundamento, não tem muita técnica, né? Consequentemente, eu acho que traz um descrédito para aquilo que é um assunto tão sensível, né, e tão importante, né, que justamente a saúde mental das pessoas. Assim, na prática, a pessoa que é responsável legalmente, eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Aquele engenheiro, às vezes aquele técnico, ele responde legalmente para aquele programa de gerenciamento de riscos, né? Então, isso também traz muita preocupação para ele, né? Porque como que eu vou fazer isso na prática, né? Eu tenho uma impressão, e aí é a impressão mesmo, né, inicial, assim, que ah, foi um pouco tanto quanto imaturo, talvez, a gente sair já agora com essa atualização da NR1. Precisava amadurecer algumas coisas, né? Por exemplo, eu estou citando muito o governo espanhol, porque pelo menos é onde eu vi um pouquinho mais de base nas coisas. Se tem muito mais clareza de quem faz isso, né? Qual é o profissional que você envolve para fazer isso, né? Então, eu acho que precisava da gente deixar esse caminho um pouquinho mais fácil para que a gente atinja o objetivo, né? Então, eu acho que está todo mundo pedindo ajuda, né? E não tenho dúvida que a gente pode ajudar muito, né? A gente como psicólogo, a gente como profissionais que estão olhando para o trabalho, né? Para que isso seja de verdade, né? E não seja só mais uma NR, né? Ou que seja mais um item da NR que a gente vê que as empresas não cumprem, né? Então que a gente aproveite, né? Eu acho que é sempre tentando olhar aí o copo meio cheio, a gente aproveite a oportunidade para fazer de verdade o que, o que eu acho que faz sentido, que é preservar a saúde das pessoas, né? Porque tem muita gente adoecendo, né, pessoal? Infelizmente. Tenho certeza aqui que todo mundo tem algum caso aí que se lembra rapidinho e fala, ó, fulano adoeceu no trabalho, né? E eu acho que o principal desafio agora, João, assim, que para mim, eu acho que tinha muita subnotificação, né? Então, muita coisa não aparecia dessa temática, principalmente quando a gente fala de nexo causal, né? Então, era difícil o médico
considerar um nexo de algum quadro de adoecimento, né, de forma geral, com o trabalho, né? Eu, particularmente, vi muito pouco, assim, e quando aconteceu é porque era quase impossível não ser feito, né? A avaliação do risco psicossocial, eu acho que ela vai abrir uma porta grande nesse sentido, porque se você tem aquele risco, você está tendo materializações de adoecimento, né? Como que você não conecta que tá sendo ali, né? Eu tenho atestado de saúde mental, etc. Então, eu acho que tem um desafio aí para o médico do trabalho também. Ela? Sou eu? Bem, é o seguinte, eu teria algumas colocações a fazer. Eu sou médica do trabalho e atualmente eu estou no doutorado e eu gostaria de falar algumas coisas. Bem, eu acho que tem a questão da epidemiologia em determinadas categorias. Por exemplo, eu vou falar do meu lugar. Eu sou diretora de saúde do trabalhador da Guarda Civil Municipal. É sabido que os profissionais de segurança pública, eles têm uma incidência maior na questão da saúde mental do trabalho. Então, essa é a primeira questão. E se eu tenho um caso, sei lá, a questão de saúde mental em determinado grupamento, por exemplo, que aparece mais que em outros grupamentos, e a gente vai para a atividade, a gente sente a concretude do NET. É impressionante. E aí, eu vou puxar minha sardinha aí, a Tu deve estar por aí. Ele coloca muito bem essa questão, a meu ver. Os casos que eu tenho suspeitado atualmente na Guarda, por exemplo, quando você vai estudar a história de vida do sujeito, a epidemiologia, e vai para a atividade, assim, traz uma clareza. Então, eu acho que tem a questão epidemiológica e tem a concretude, tá, do adoecimento, como você falou. Tem uma caixa preta, né? Como a Laurel fala. Como é que um determinado risco, uma determinada sobrecarga, vai percorrer o indivíduo para sair como um adoecimento. Então, assim, eu tenho usado e me aproximado dessa realidade na Guarda com dessas duas formas. A epidemiologia, isso daí, não tenho dúvida que é uma categoria que tem maior possibilidade, bem como as categorias do cuidado, profissionais de saúde, profissionais da educação, a segurança pública. E agora, você também pode perguntar, por que aparece no João, mas não aparece na Maria, e eles estão no mesmo setor, sob os mesmos riscos? Aí, daí, não dá para você separar a vida, a infância do sujeito, que ele vivenciou, que você vai vendo a trajetória dele, do atual, que requer a aproximação dessa atividade. Então, eu tenho gostado, eu não conhecia a Leguian, mas dessa turma aí, é a que tem mais se aproximado para o que eu acho que seja uma resposta interessante a SNR. Sabe? E outra coisa, que a gente não pode tratar como uma doença profissional. A gente tem que tratar
como uma doença que pode ser relacionada ao trabalho. Então, não, porque não tem o nexo, né? Não tem, foi 60% do trabalho, 40% da personalidade dele, entendeu? Assim, não, é meio imensurável. Assim. Mas, ó, atualmente, a gente tem conseguido na Guarda aproximar bastante do que dessa questão, entendeu? É uma colaboração, assim, né? Gostaria de ouvir mais. Ô, Estela. Aí, Cadu, fala aí. Ei, pessoal, boa tarde para vocês. Obrigado, Joel. Bom te rever aqui, tá? Demais. E Maíra também, Nayara, o restante do pessoal. Então, estou aqui justamente num congresso e vendo o pessoal da Latinoamérica, Latinoamérica, da América Latina inteira discutir justamente essa temática. E a questão que eu vou colocar, que tem me preocupado, inclusive aqui, é porque aparece em cada país, Peru, Colômbia, Uruguai, agora há pouco a professora do direito apresentou, uma preocupação enorme com a questão dos fatores de risco psicossociais, sejam lá questões relacionadas a gênero nesses países, como outras situações que a gente tratou aqui, violência relacionada ao trabalho, assédio moral, metas abusivas e tudo isso. No Brasil, a gente tem uma situação nova, mas não tão nova assim, Maíra pontuou muito bem. É nova porque agora deixa uma evidência, assim, à luz do dia, com uma claridade que talvez, né, a gente não tivesse enxergado ainda. Essa porta, eu diria, está entreaberta. E acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade realmente e passar por ela. Nós não vamos ficar daqui do outro lado olhando para isso e falar assim, não, vamos fazer uma crítica, mas não vamos entrar. A gente tem de entrar e tentar produzir mudanças e até, eu acho que se atrever a testar até onde a gente consegue ir. De outro lado, eu fico muito preocupado aqui, eu já tenho me preocupado isso, quando eu vejo toda a discussão sobre os fatores de risco psicossociais serem colocadas nessa perspectiva de o que as empresas podem fazer e vamos ajudá-las. Sem a gente colocar em questão outras formas coletivas de pensar o enfrentamento do risco psicossocial. Será que são as empresas que vão dar conta de enfrentá-los? Eu paro para pensar em risco biológico, risco químico, risco de LER. O que as empresas fizeram até hoje sobre isso? Em 2022, mais de 10 anos praticamente, ou quase isso, da expedição da NR36, que é a NR da indústria frigorífica, né, do abate, estavam lá as empresas fazendo lobby junto a Bolsonaro para poder exatamente eliminar as pausas para recuperação de tecidos que são essenciais, importantes, embora insuficientes, para conter o avanço das DORT nesse setor, que o carne e osso mostra isso, é mais de 700% de risco acima dos outros setores. Então, é de novo aquela história, né? Assim, por mais que a gente tenha de aproveitar, e eu concordo que é limitado, mas que a gente tenha de ir, mas eu entendo que seja limitada a possibilidade, porque a gente entra no galinheiro e vai pedir para a raposa para ajudar a cuidar dos ovos e das galinhas. Mas é grande também para as empresas, até com certificado e menos ainda de ninguém. Porque uma das deputadas, inclusive, Carlos, seu microfone. chegou a mencionar isso Deu pau aí. textualmente. Olha, é claro que isso aqui. Voltou? Voltou, João? Me ouve? Voltou. Beleza. Em congresso, a deputada chegou a dizer textualmente, não, é claro que essa legislação ela é para poder nos eximir de responsabilidades. Assim, eu falei, nossa, isso foi dito assim, um tipo de vergonha. Então, eu acho que, de um lado, a gente precisa entrar no debate, precisa ocupar todos os espaços desse debate possíveis,
porque senão, de novo, a gente recai na individualização desses fatores, e aí a gente começa a pensar que o problema do risco psicossocial é porque os indivíduos têm percepções diferentes sobre o trabalho. E aí o trabalho perde toda a objetividade que ele tem, todo o potencial que ele tem de lesionar, de traumatizar, e ele vira de novo uma questão de percepção individual ou de características pessoais. Mas acho que a gente tem que pensar, talvez juntos, em retirar um pouco a discussão da tutela da gestão organizacional e empresarial. O que os sindicatos podem fazer em relação a isso? Que outras formas de organização a gente pode ter para lidar não só com o trabalho no campo da formalidade? Porque os entregadores de plataformizados, e, enfim, quantos são hoje? Mal a gente tem números sobre isso. Estão todos eles em situações atravessadas por riscos psicossociais. E a gente mal consegue entender tudo isso e dar conta de criar formas, digamos, até mais criativas para a gente tentar enfrentar essa situação. Então, de um lado, sim, a gente entra na gestão, tem uma contribuição nela fundamental. De outro, eu acho que a gente tem de pensar que risco psicossocial tem origem. Né? Eu conversei com o Maíra outro dia disso. A gestão paradoxal é paradoxal para nós. Mas para o capital e para o neoliberalismo, ela não tem nada de paradoxal. Ela é deliberadamente da forma que ela é, né? Botando um acento no indivíduo e subtraindo recursos para responder à realidade. Então, é basicamente isso. Eu tenho visto isso aqui, tem me preocupado demais, porque a gente discute as formas, mas não discute, digamos, mais até profundamente as causas mais da raiz do problema, né? Digamos assim. É, 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 pá. Vou virar DJ aqui. Pá, 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 pá. Eu acho interessante porque a provocação que eu fiz, o Carlos comprou a ideia e eu acho que é isso mesmo, gente. Essa aqui não é ideia, não é só fazer um debate técnico sobre NR1 e norma psicossocial, não. Do mesmo jeito que no final do semestre passado a gente fez a discussão sobre jornada 6x1 e essa discussão dos riscos psicossociais ela precisa ser. A gente defende essa ideia, e o Psitrap ele tem muito isso, numa compreensão mais ampla. É uma discussão, tem uma interface técnica? Tem uma interface técnica, sim, mas tem uma interface política. Nós voltamos o trabalho para cima da mesa e vamos colocar o trabalho em discussão. E é isso que o Carlos está falando, e que é uma luta que a gente não abre mão, porque tem alguns colegas nossos no campo acadêmico que, quando alguém pergunta assim, mas o que a psicologia tem a acrescentar do ponto de vista da gestão? Nada. Aí o colega responde, nada, eu não tenho nada a dizer para a gestão. Eu tenho que criticar a gestão e pronto, acabou. É um posicionamento, mas a gente entende que a gente tem que aproveitar esse momento, até como ato político mesmo, para falar, olha, espera aí, o que a gente pode dizer? Esse espaço que ele está hoje colocado e não está garantido, né, gente? Isso é uma ação política que está por um fio. Quando você coloca uma revisão da NR1 e coloca risco psicossocial, tem sim o risco de transformar essa discussão numa discussão só técnica. E aí vai vender instrumento, né, seja da Dinamarca, da Inglaterra, do próprio dos autores brasileiros, e pronto, está aí, né? Alguém já, com certeza, já vai vender eu vejo o ProArt aí, que é do Facas, né, lá de Brasília, que é um negócio muito interessante, porque o Facas conseguiu construir um instrumento com base psicanalítica, na psicodinâmica do trabalho, que tem a psicanálise por base, fazer um instrumento quantitativo. É um nó, na minha cabeça isso é um nó. Eu não sei como é que você resolve isso não, mas está lá, está feito, está validado, né? Então, enfim, nós temos que fazer discussão técnica, teórica, mas também política, né? E eu acho que se a gente se eximir de qualquer uma dessas, falar, não, vou fazer só a discussão política, vou fazer só a técnica, vou fazer só a teórica, a gente fica abaixo do que a gente pode e deve fazer. Concordo com você, Estela. O Leguian, acho que a gente tem nas clínicas, nas abordagens clínicas, boas perspectivas, tem falado isso em sala de aula, fala, tá aí, é uma chance que as pessoas perguntam, para que serve clínica do trabalho? Né? De repente, quem sabe para fazer uma investigação à luz de alguns critérios, por exemplo, desenvolvimento do poder de agir, abrir participação
dos trabalhadores sobre a organização do trabalho, né? Então, básico que as abordagens clínicas todas, independente qual seja, clínica da atividade, psicossociologia, ergologia ou psicodinâmica, todo mundo vai defender aumento de participação do trabalhador sobre a organização do trabalho, desenvolvimento do poder de agir. Então, eu acho que a gente não deve se eximir dessa discussão em todas as suas dimensões, né? Sob o risco da gente deixar passar uma oportunidade de fazer um enfrentamento de diferentes ordens, inclusive político. Nós estamos com um cenário que é instável politicamente, né? Falando de macropolítica aí, nós temos eleição, daqui a pouco as forças estão colocadas, os interesses estão colocados cada vez de forma mais violenta, sabe? E se a gente se eximir de ocupar os espaços, a gente corre o risco de depois não conseguir fazer discussão nenhuma, nem a técnica, nem a política, nem a teórica, né? Ô, gente, nós estamos para um pouquinho do nosso horário, mas a gente pensou em 1h30, mais ou menos, né? Que era o que a gente tinha pensado, mas queria ainda dar tempo de alguém perguntar, falar, trazer alguma consideração. João, Nayara? eu só queria falar uma coisinha. Cadê? Tá, é a Nayara. Desculpa, pode falar, Nayara. Pode seguir, Estela. Eu falo depois de você. Não, é engraçado que no meu universo, na minha formação como médica, a minha maior preocupação é deslindar essa caixa preta, sabe? É fazer um bom diagnóstico, conduzir um bom tratamento, e por isso que eu quero estudar essa caixa preta. E eu acho que as clínicas de trabalho, né, como colocou o João, eu acho que elas são fundamentais, assim, para esse desenho, né? Pode parecer positivista, né? Que a medicina ela é muito desse instrumento, mas assim é necessário que a gente entre nesse, digamos assim, nessa caixa. Como a Laura fala, bem, a gente sabe que as doenças têm uma causa, né, social, histórica, psíquica, no caso, mas não sabe deslindar essa trama. Como é que isso acontece? Então, é isso que eu quero responder no meu doutorado. É isso. Obrigada. Eu fiquei o tempo todo pensando em falarei ou só escutarei, né? Desde o momento que o João César trouxe as provocações. Primeiro, já é muito bom te ver. A gente estudou junto na adolescência, então bom demais te reencontrar. E aí esse tema DNR, né, tem sido um assunto, eu falo que ele está até se tornando um risco psicossocial para mim. A Carol, o Léo futuramente, né, daqui a pouco vai estar aqui com a gente também na Mapa, e o Pedro, então são pessoas que a gente está respirando NR1, primeiro porque, não sei se todos sabem, mas trabalho numa empresa que vende instrumentos. Sou coautora de um instrumento de risco psicossocial. E concordo com tudo que foi dito, com todas as críticas, principalmente o que a Maíra traz, dessa captura mesmo em relação à instrumentalização. Então, tem empresas que vão usar mesmo, e a maioria delas vão usar nesse processo mesmo mais a favor do capital do que do trabalhador. Mas tem um ponto que, pelo menos é o que a gente busca aqui com a nossa prática, é trazer na própria estrutura do instrumento os itens, a forma como é avaliado, e principalmente a base teórica. Aí eu tenho uma briga boa, inclusive, assim, que eu acho que está até bem vencida, e um desafio imenso da gente conseguir trazer um pouco também do que, dentro da possibilidade das abordagens da psicologia do trabalho, também na construção teórica dos instrumentos. Por exemplo, hoje o nosso teste está totalmente adaptável para avaliar, para seguir as diretrizes da NR1
e é justamente tirando a parte, as escalas ali que avaliava questões do indivíduo. Então, a gente criou uma modalidade do instrumento que ela vai mapear apenas o contexto laboral. E aí vai olhar isso que a Maíra citou, a questão de jornada de trabalho, que o Joel trouxe muito bem ali, aquilo que não é visto, né, que não tem como, por exemplo, quando você fala de risco químico, físico, biológico, você consegue olhar e ver esse risco. O risco psicossocial, não. Então, a gente tenta trazer nesse formato de forma a conseguir mensurar esses aspectos e sair desse ponto que o João César, não sei se foi o João César ou o Cadu citaram muito bem, que é da percepção do trabalhador. Então, eu tenho um instrumento que, quando eu falo agora que eu não é Nayara, nem a empresa, mas é no sentido de conseguir olhar para o coletivo, dados coletivos. Então, eu não estou olhando apenas se o João César está ansioso. Esse diagnóstico não me importa. É no sentido de entender quais os aspectos aqui nesse ambiente de trabalho que podem causar uma ansiedade, mesmo que talvez esse trabalhador ainda não apresentou esse quadro, mesmo que aqueles trabalhadores ainda não apresentaram esse quadro. E aí, como prática de atuação, falando muito da minha prática, o que eu tenho visto? A gente tem tido uma abertura imensa de participar de palestras, de eventos, de lives e tudo como nunca antes a gente tinha tido, e uma mudança muito forte do conteúdo desses momentos em que somos convidados a participar. Antes éramos convidados para falar de gestão de pessoas, de personalidade, que era o nosso primeiro instrumento, era um teste de personalidade, e esse conteúdo mudou. A gente tem a oportunidade de falar para empresários, para grandes empresas, geralmente são com CEOs, com quadro, né, de alta liderança ali, para dizer de saúde mental, minimamente poder falar assim, olha, quando você manda uma mensagem de WhatsApp no celular do seu trabalhador fora do seu horário de trabalho, você está causando um risco psicossocial. Porque é isso que o João César trouxe, é mesmo, eles não sabem o que são riscos psicossociais. Toda palestra minha eu começo pelo beabá, são riscos psicossociais. Carga excessiva de trabalho e sucessivamente. Eles não sabem o que é isso. Então, para além da questão legislativa, e eu concordo que ela não é suficiente, falo isso lá na minha defesa de mestrado, mas eu sou uma pessoa otimista. Eu entendo a NR como aquele passinho de formiguinha que o João César falava quando eu fui aluna dele na pós-graduação em 2013. Quando eu tenho a oportunidade de falar isso, eu vejo todo mundo assim. Na hora que eu falo isso, sabe quando você manda mensagem no seu WhatsApp? Eu pego o celular e falo, isso aqui é um risco psicossocial. E eu vejo os movimentos corporais incomodados, eu já penso, ok, já saí daqui com o meu dia ganho, já está bom. Só essa reflexão ser colocada. E muito contato com os médicos do trabalho também, Estela, que tem defendido um ponto de vista, inclusive da área de mineração, que eu tenho achado muito bacana, de que se você faz um mapeamento correto de risco psicossocial, você consegue mostrar que a questão é do sujeito ou é do trabalho. Então, se você tem esses dados de maneira ampla, macro, assertiva, com instrumentos validados e outras técnicas, que eu não acho que só a parte quantitativa é suficiente, tanto que eu não usei isso na minha pesquisa, você consegue mostrar melhor dados, gente, porque para a empresa, infelizmente, você vai ter que falar de dados, senão você não tem nem abertura. Você consegue mapear e trazer esse olhar mais coerente ao cenário daquela empresa mesmo. Então, eu acho que tem tudo isso, concordo com todas as discussões, que é uma esfera política, tem a parte técnica e tal, mas se a gente souber fazer isso com cuidado e não perder visão crítica, eu acho que a gente está numa grande oportunidade de começar essa revolução que a gente tanto fala, sabe? E trazer um pouco da academia para o trabalho, que é um ponto que eu sempre me incomodou muito, assim. Essa lacuna que a Maíra falou, né? E ela existe, então isso que está entre prescrito e real, a gente vive na academia também, o que está na academia, o que está no dia a dia de trabalho. Então eu vejo como um grande convite e oportunidade para que a gente possa realmente começar ali com esse passinho de formiguinha mesmo a fazer algo, sabe? Então, eu acho importante esses momentos que a gente tem e muito bom essa temática. Então, é isso. Obrigado, Nayara. Muito boas suas contribuições. E eu fico satisfeito de ver que a gente conseguiu chegar nesse momento com bastante coisa para pensar
tenho certeza que todo mundo aí encheu a maletinha acadêmica, fala assim, tem coisa aqui para eu pensar, uns estão mais próximos da temática, outros mais distantes, mas nós estamos falando do mundo do trabalho e isso, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando da gente mesmo, né? Estamos falando de todos nós, inclusive do trabalho acadêmico, do trabalho de pesquisa, é isso mesmo. Turminha, nós precisamos interromper, convidar todo mundo aí para abrir, quem tiver com câmera aí, se puder abrir, os presenciais aqui para dividirem. Lucas, se puder sentar aí com a Isabel, para a gente dar o print, né? O famoso print aqui. Vem cá, Pedro, chega aqui também, entra aqui comigo, com a Natália aqui. Aí, ó. Vai ter que aparecer você. Passa aqui para trás, aqui. Gente, aqui, ó. Aí, garoto. Muito bem. Ô, Léo, você tira o print? Ô, Lucas, você está sumindo aí, ó. Aí, muito bem. Quem mais que estava aqui que podia? Carlos está sem câmera, né, Carlos? Carol, não sei se você Isso. está com câmera aí. Tô sem câmera aqui. E, Carol, atenção, peraí, que o Carlos não falou. Ele está sem câmera mesmo? Tô sem câmera mesmo. Não, Daqui a peraí, pouco vou eu abro abrir. sem querer, daqui a Ó, pouco eu vamos abro. ver, sei. Põe no celular aí, Carlos, deixa de ser munheca. Peraí que eu vou ter que ligar o celular aqui, então. Ele tá lá, naquela hora mais imprópria, tá no banheiro. Não, ainda Não não. falei nada disso. Ai, tá gravando, peraí. Tá gravando, peraí. Ô, João, já que o Cadu vai fazer, ele só acender a luz. Foi, Léo. Peraí. É que a Maíra saiu. Ó. Na hora do print, a Maíra saiu. Eu vou parar de gravar aqui para a gente poder falar bobagem. Assim. Só para acender a luz, aparecer.